Alô, Baixada Santista, ação e reação chegando pela sua TV Com. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta segunda-feira, início de semana, e convidando você desde já a participar do nosso programa. Nesta segunda-feira, nós temos a presença do advogado Aldo dos Santos Pinto, gentilmente vindo ao programa, e a presença do presidente do CDL Santos Praia, Nicolau Miguel Obeide. O programa de hoje está apenas começando. Ontem, dia 15, Dia do Consumidor. Hoje, eventos em várias capitais, naturalmente ofuscado pelos acontecimentos que marcaram o país todo, né? As principais capitais tiveram manifestações de forma pacífica, o que chamou muita atenção, em todas as principais capitais e também nas grandes regiões metropolitanas. E para piorar, o ministro da Justiça e também o Rossetto estiveram dando entrevista coletiva, que me pareceu que piorou ainda mais o ambiente, né? O ministro da Justiça, o José Eduardo Cardoso, um pouco mais sereno, mas o Rossetto agressivo e desprezando essa movimentação. Olha, ontem eu ouvi alguns analistas e o que a gente percebe é que de todos eles a mesma opinião, falta humildade ao governo. O governo não admite que está vivendo uma crise política e não admite que possa estar errado. Eles insistem, a grande maioria dos ministros e dos assessores da Dilma, em dizer que isso tudo é uma orquestração da oposição ou daqueles que votaram no Aécio Neves, além da elite branca, como foram denominadas. Inclusive, quero fazer aqui uma crítica extremamente agressiva a uma pessoa que eu tinha uma consideração muito grande, que é o João, lá de São Vicente, do PT, vice-presidente do PT de São Vicente, João Giberts. O João é uma pessoa que eu sempre tive um respeito muito grande. Ontem, no Facebook, ele escreveu que não via negros nas manifestações. Não entendi. Cada vez mais querem desmerecer a manifestação, não é? Sinceramente, eu achei primeiro um ataque, né? Insuflando uma sensação de discriminação racial inexistente. O João é que precisa explicar melhor, né, algumas questões que chamam a atenção na cidade de São Vicente e que ele participou do governo, né, como o lixo nas ruas, como a falta de saneamento básico, como a situação da saúde que está caótica no CREI, em tantas outras unidades de saúde, a porcaria do atendimento que a Prefeitura de São Vicente oferece, a péssima relação que tem com todas as entidades que não estão recebendo e não conseguem dar atendimento a crianças, idosos, as creches que não funcionam, o prefeito Billy que viaja o tempo todo, o próprio João que não sai de Brasília. E eu não tenho nada a ver com isso, ele pode ir para Brasília quantas vezes ele quiser, desde que ele explique os seus cargos, não é, comissionados na cidade de São Vicente. Agora, acho que se começar a ir para esse ataque, vai ser desnecessário. Naturalmente que eu não torço para A ou B, mas que houve uma manifestação em todo o Brasil de descontentamento num governo que vai completar 100 dias, isso aconteceu. E aí o governo precisa vir a público responder isso. Nicolau Miguel Obeide, obrigado pela participação. Temos o que comemorar no Dia do Consumidor? Boa tarde, doutor Aldo, boa tarde, Augusto, boa tarde, telespectadores. Eu acho que temos sim, viu, Augusto? Dia do Consumidor, eu acho que houve uma evolução muito grande de 90 para cá. Eu acho que todos os consumidores conhecem os seus direitos e todos os lojistas ou comerciantes ou empresas também conhecem os direitos do consumidor. Eu acho que isso pesou bastante na qualidade dos produtos,
Eu acho que as empresas hoje se preocupam. Nós não tínhamos nem garantia especificada alguns anos atrás. A lei prevê, o Código do Consumidor, o CDC, prevê 90 dias no mínimo de garantia para produtos duráveis. Hoje já é uma praxe as empresas darem 1 ano de garantia. Algumas dão 5 anos, outras já dentro do meu ramo que eu trabalho em informática, já tem produtos com 10 anos de garantia, ou garantia lifetime, que seria para a vida toda. Então eu acho que isso é uma evolução, demonstra que as empresas estão preocupadas com a imagem, estão preocupadas com o produto. É óbvio que se nós formos pontuar, e é uma tendência do ser humano, né, o doutor pode falar melhor que eu, de também apontar somente aqueles casos e os problemas pontuais, no caso de problemas ocorridos, de mau atendimento. Eu acho que nós precisamos melhorar bastante ainda na parte das empresas de telecomunicações, que são empresas que não que elas façam isso porque elas querem fazer, eu acho que é porque elas também têm um volume muito grande de clientes e não estão preparadas para esse volume de clientes que elas têm. Já visto que hoje se fala da Vivo, aí, uma das empresas com maior número de reclamações, mas é uma empresa que, se eu não me engano, já ultrapassou 100 milhões de celulares. Então, se você observar o número de reclamações pelo número de clientes, realmente é ínfimo, né? Mas eu acho que nós tivemos aí, viu, Augusto, um progresso muito grande nesses anos todos, aí, 25 anos de CDC e realmente hoje todo mundo já conhece. Alguns até abusam, né, alguns consumidores, no sentido de confundir, às vezes, a internet com os casos. Eu queria até aproveitar que você está falando, o Nicolau representa o CDL, que é o Clube de Dirigentes Lojistas. Mas hoje, doutor Aldo, acredito que a maior preocupação esteja no comércio online, na internet, que vem crescendo, né? E que o consumidor ele não consegue cobrar diretamente do seu fornecedor, porque está online. Boa tarde, obrigado pela participação. Precisamos crescer nos direitos do consumidor online? Boa tarde, Augusto. Obrigado pelo convite. Obrigado, senhor Nicolau, também. Agradeço as palavras que foram a mim dirigidas. Boa tarde a vocês que estão aí nos assistindo. Com certeza, o senhor Nicolau falou muito bem com relação à evolução que houve em termos de proteção ao consumidor. De 1990 para cá, o consumidor está mais informado, ele sabe dos seus direitos. Em contrapartida também, os fornecedores estão também até ampliando as garantias, até por uma questão de propaganda, de garantia mesmo, de direito, de questão de imagem sua com relação ao seu cliente. Mas as questões ligadas à internet, elas têm preocupado mesmo. Muitas vezes você faz uma compra até em sites conhecidos, que utilizam marcas conhecidas, faz o pagamento e muitas vezes você não recebe o produto. Ou às vezes recebe parcialmente. E aí por conta, tem alguns produtos, brinquedos para crianças, livros, enfim, alguns produtos custam R$20, R$15, as pessoas ficam desmotivadas a reclamar. Preferem deixar de lado esses R$15, R$20 a tentar reclamar, buscar o seu direito. Então, acho que as evoluções que tivemos para as compras, vamos chamar aqui de compras físicas, nós não estamos tendo na mesma proporção essa garantia, essa proteção ao consumidor que faz suas compras pela internet. Duas coisas. É importante destacar que o judiciário é um personagem importantíssimo nessa relação, que as pessoas às vezes deixam, como o doutor Aldo disse, de reclamar porque vem no judiciário uma inércia. E uma outra questão, acho que um mês atrás, um pouco mais, eu estava lendo uma notícia sobre uma rede que atuava no Brasil inteiro, que negociava aí valores pequenos, 10, 15, 20 reais, como você citou, só que ela lesava 10 mil consumidores, 15 mil consumidores. O volume é muito grande, né? O volume é muito produto, grande, né? Eu acho que as pessoas elas têm que perceber que não existe milagre econômico, não existe almoço de graça, né? Vamos falar assim, vulgarmente falando, porque é um produto que você de repente você vê numa loja física
vamos supor que custe R$100, ele não pode custar R$20, R$30 na internet. Então, não existe esse milagre. Então as pessoas... É o velho, Augusto, eu vou voltar naquele velho conto do bilhete premiado. Até hoje, tem pessoas que caem no conto do bilhete premiado, que a pessoa... Eu tenho que viajar rápido e tenho que vender esse bilhete, me dá metade do valor que... E as pessoas caem. Então eu acho que a internet também virou uma ferramenta nesse sentido. Então as pessoas às vezes acham que uma loja está ganhando, o dono da loja física ali no local está ganhando muito e que ele descobriu uma mina de ouro na internet. Isso não existe. E o que o doutor falou, que realmente acontece, esses sites da China. Existem muitos problemas com sites da China, porque as pessoas compram alguns produtos e a própria Receita Federal, ela breca o produto. Então, às vezes, porque eu descobri Alibaba, sei lá, aqueles sites que tem Ali, não sei o quê, e pede o produto, que leva 1 mês, 2 meses, às vezes, para chegarem, mas esses produtos são bloqueados, dependendo do produto, porque são da China. Então, às vezes, não é que eles não mandaram, é que foram bloqueados. Mas existem golpes, N golpes na internet, existem grandes problemas na internet, só que hoje nós temos, pelo Código do Consumidor, uma lei que rege até para a internet, quando é compra internet, telefone ou por catálogo, que o produto pode ser devolvido, né, em caso de insatisfação, até 7 dias da data da nota fiscal. As grandes empresas têm respeitado isso. Eu tenho percebido, até por experiência própria, que elas têm respeitado. Agora, nas lojas físicas, isso não existe, né? Então, eu acho que é mais fácil. Hoje, a partir de hoje, a gasolina vai ter um acréscimo de álcool. Tá sabendo, Nicolau? Seu carro é a gasolina? Meu carro é diesel. Seu carro mas é diesel. Também já teve um acréscimo bom. Sim, mas além do preço, né? Seu carro é a gasolina? Flex. É flex. Então, se você colocar gasolina, você está colocando metade gasolina, metade álcool. E pagando o preço da gasolina. E pagando o preço da gasolina. Foi aprovado hoje, que é para tentar dar um respiro aos usineiros que têm sofrido bastante. E aí entra a questão do direito do consumidor, né? Através de uma regulamentação da Agência Nacional de Petróleo, batizar um pouquinho mais a gasolina. Quer dizer, você paga o preço de gasolina... Não tem uma porcentagem permitida? A partir de hoje aumentou a partir de hoje aumentou essa porcentagem. A partir de hoje está valendo e naturalmente que na bomba você vai levar uns dias para perceber, porque será no reabastecimento dos postos de gasolina. E a Polícia Federal prendeu agora de manhã o Duque, o doutor, ele era diretor, ou era, nem sei agora, eles mudam tanto, e ele foi preso com o intuito de dar andamento à Lava Jato. E uma coisa curiosa, bloquearam uma conta dele na Europa com algo em torno de 20 milhões de euros. É dinheiro, hein, doutor Aldo? Como é que ele tem conta na Europa? Ele tem conta. Você tem conta na Europa, Augusto? Não, mas se você tivesse aberto uma conta no HSBC, você poderia ter tido uma conta na Europa, né? Eu achei uma facilidade essa turma ter conta. Não, mas está baseado quem fez muito isso foi o HSBC, que inclusive está sendo... Eu estou tentando achar aqui, não estou encontrando a porcentagem que foi autorizada para batizar a gasolina a partir de hoje. Mas você acha que vai dar alguma coisa com a prisão do Duque? Não, eu vou ver direitinho. Você acha que vai dar alguma coisa a prisão do Duque? Ou foi só... Dizer que estavam com medo que ele fugisse. Olha, eu quero crer, né, no país, eu quero crer nessa Operação Lava Jato e eu quero crer na nossa justiça. Porque se nós começarmos a não acreditar, eu acho que aquela passeata de ontem, Augusto, perde o sentido. Eu acho que se nós vamos virar o quê? Uma Venezuela, que agora aumentaram o poder do presidente, do Maduro, ele pode criar leis agora sem passar pelo Congresso, então nós vamos ficar mais ou menos assim, né? Eu acho que o doutor Aldo é do judiciário, eu acho que ele também acredita no judiciário, não é? Com certeza. Só para retomar a questão da compra pela internet, eu quando me referi, pelo que eu vejo no dia a dia, as reclamações que eu vejo são de sites brasileiros mesmo, de marcas brasileiras. Com a China,
Claro, muitas vezes você não tem ainda uma referência de compra, acontece problema na alfândega, enfim. Mas as reclamações são reclamações de sites que eu vejo brasileiros. E as pessoas acabam deixando de lado, não por não confiar na justiça, mas pelo trabalho que se tem para obter de volta os 15, 20 reais, eles acabam deixando. Eu recomendo, diante disso, que as pessoas façam compras com cartão de crédito. E com o cartão de crédito eu acho que é muito mais fácil elas resolverem. Elas liguem para a empresa de cartão de crédito, contestem a compra, a empresa interessada em receber o produto, ela vai ligar para você e vai perguntar por que foi sustado aquele pagamento. Porque aí é a corrida do gato e o rato. Quem vai correr atrás de você é quem quer receber. O Renato Duque, ex-diretor de serviço da Petrobras, ele foi preso hoje na parte da manhã. O juiz que autorizou a prisão disse que ele mantinha 20 milhões de euros no Principado de Mônaco. Ele foi preso na parte da manhã, à tarde está sendo levado para Curitiba e, além dele, o empresário paulista Adir Assad, investigado na CPI do Cachoeira, e Lucélio Góes, filho de Mário Góes, um dos suspeitos de intermediar a propina paga pela empresa catarinense Axo, que fazia as plataformas. Agora, antes de passar para os meus amigos, só para registrar uma coisa interessante. Você sabe de onde surgiu tudo isso, né? Do Banestado. Por isso que, inclusive, está sendo investigado em Curitiba. Houve uma denúncia de desvio de dinheiro no Banestado, começaram a investigar 2, 3 anos atrás, chegaram no doleiro, no Youssef, e aí foram puxando e viram que o negócio, do novelo era... a delação premiada. Não, isso foi... Quando ele fez a delação premiada... Ele fez a respeito do caso Banestado. Então a Lava Jato está aqui, meu querido Reale. Você que é um cara que anda na moda, mostra o Renato Duque, por favor. Olha aí, o Renato Duque foi preso hoje na Padrão. Diz que o cara é durão. Ele seria indicação do José Disseu de que ele é durão. Até agora não abriu o bico, apesar de ter os 20 milhões de euros Você acha, muita gente está criticando o Sérgio Moro, alegando que o procedimento que ele estaria implantando nessa operação poderá lá na frente dar com água de salsicha, porque primeiro que a competência não seria de um juiz federal de Curitiba, alguns pedidos de quebra de sigilo não estariam amparados de acordo. Agora, o Supremo também, aí fica um pouco confuso, o Supremo parece que vem acompanhando esse processo e até agora não manifestou nenhum óbice nas investigações, né? Eu acho ao contrário, eu acho que o juiz ele vem respeitando, inclusive, as personalidades políticas que estão surgindo. Tanto é que ele nada declina quanto a elas. É verdade. E encaminhou ao Supremo Tribunal Federal a cargo do Teori Zavascki, que está presidindo agora os inquéritos que foram recebidos pela Procuradoria Federal. Então, acho que nessa parte aí ele tem feito um papel exemplar e só não vai dar água de salsicha, aliás, só dará água de salsicha se ele usar o carro importado, algum carro importado apreendido, desviar dólares que forem apreendidos, como um outro caso de grande repercussão nacional. Está afastado o juiz, né? Ninguém fala, as pessoas falam do afastamento como se fosse uma punição, mas não é. Mas esqueceram que os atos que esse juiz praticou nesse processo foram anulados. Com exceção da apreensão dos bens e do recebimento da denúncia, os atos foram anulados. Aí eu pergunto a você, quem foi beneficiado com isso? Não, e já estão investigando um outro caso que ele possa ter, a interferência tenha sido bastante significativa na pena dada ao réu. Quer dizer, não é o primeiro caso dele, agora estão levantando. Mas você entendeu a análise que eu coloquei agora? Não, lógico, a interessa enquanto alguém, estão discutindo o afastamento do juiz que utilizou de um veículo importado, enquanto estão discutindo se ele já foi afastado, vai responder por procedimento administrativo, ninguém ainda está comentando os efeitos de se anular todos os atos que esse juiz praticou. Pergunto, quem é o beneficiado com isso? O interessado no processo, né? Será?
Também tem essa, né? E quem mais? Eu acho que tem mais gente. Quem mais? Poderia estar interessado? Não sei, eu acho que isso que poderia ser investigado e esclarecido, porque só ficar na punição de quem dirigiu um veículo apreendido e supostamente desviou dinheiro também apreendido. Você concorda que ele deu muita chance? Parece que queria ser, né, apreendido. Pois é. Se estivéssemos falando aqui não de uma pessoa... O desgaste que ele teve, o desgaste público dele, ele não faria isso... É que talvez aqui hoje em dia, né, Augusto, hoje com celulares... Muito descuido, né? Muito descuido. É que eu acho que isso aí... Muito descuido. As piadinhas da internet, né, que brincaram até que ele estava fazendo vistas aos autos, né? Por isso que ele estava com o carro. Mas a piadinhas à parte... Eu acho que hoje o grande problema é esse. São práticas antigas, que eu acho que já existiam há algum tempo, e hoje todo mundo tem um celular, um smartphone, e a gravação de um pequeno vídeo, ele passando com o carro e alguém gravou, realmente repercute. Mas ali foi cobra mandada, né? O cara do Extra ele? Não, imagina. Você acha que algum jornalista ia ter a percepção de parece dizer... que ele era um vídeo amador, que pegou em primeira mão. Olha, tá a foto dele dirigindo. Na verdade foi a foto, o vídeo depois apareceu, mas a foto do Extra, do jornalista do Extra. Alguém, e eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida nenhuma que o Eike Batista deve ter colocado alguns detetives, até porque, se você for olhar o processo... Por várias vezes os advogados do Eike Batista pediam para mudar o juiz. Por várias vezes, dizendo ali, vai saber se o juiz não pediu uma grana. Falou, vamos melhorar aqui, dar uma... Então, alguma coisa teve para pedir para mudar o juiz, e aí deu nisso aí. Só para finalizar, para a gente dar a informação correta, a partir de hoje a mistura de etanol na gasolina sobe. Ela passa de 25% para 27%. A pedido da Anfávia, a alteração não afeta a gasolina premium. Na gasolina premium continua 25%. Porque a premium é liberado o preço, né? Não é que a Anfávia, cara, né? A Anfávia pediu, porque veja só, o cara coloca gasolina premium já para ter uma gasolina com qualidade. Tem 27% de álcool, já tem 25%, não dá. Então essa medida foi anunciada no início do mês pelo Eduardo Braga, que é ministro das Minas e Energias, e agora é só esperar. Agora, a Anfávia ela está questionando, olha aí, doutor Aldo, direito do consumidor, eles estão fazendo testes de durabilidade nos motores de carros movidos somente a gasolina. Com certeza será afetado, né? Vai ser naturalmente. Ele diz que os carros flex, que é o seu caso, não vão sofrer nada, mas os carros a gasolina, sem dúvida nenhuma, vão sentir. E em quanto tempo demorará ou vai demorar para sair esses resultados? Em que momento o consumidor que tem o seu veículo só a gasolina vai perceber o prejuízo? Não vai ser agora. E eles estão fazendo desde setembro esses testes e ainda não chegaram a uma conclusão. Porque no momento em que você libera sem fazer previamente os testes, e no momento que esses testes derem que causa prejuízo, você vai ter que assumir esse prejuízo, essa indenização. Mas não está errado o governo não precisar respeitar porque aí eu vejo uma ausência do Código do Consumidor. Porque, afinal de contas, se você tem um parâmetro na gasolina, 25% já é um teor... Mas isso é regulamentado pelo CDC? Precisa ver se está regulamentado. Não, mas eu não vou dizer nem pelo CDC, eu vou dizer do direito do consumidor, de você ter direito a comprar um produto que tem preço de gasolina, é vendido como gasolina e 1/4 é álcool. Primeiro tem que ter informação correta. O consumidor que colocar a gasolina batizada no seu veículo tem que saber que tem um percentual. Mas qual é a opção que ele tem? Não tem opção. Agora, o que ele não está sendo informado, e aí o Código de Defesa do Consumidor ele faz essa ressalva, ele tem que ser informado das garantias de se utilizar aquele produto.
Qual é a garantia que eu tenho de, utilizando esse combustível, eu não terei prejuízo no meu veículo? Sem dúvida. Essa garantia não está sendo informada. Com certeza, até porque não há nem parâmetros para dar essa informação, porque eles aumentaram em 2%, que é quase 10% a mais, né? E nesse aumento, aquele camarada que tem um carro a gasolina, ele, sem dúvida nenhuma, ele vai ter problemas. É um pouquinho carros, a mais, né? Se você pegar os carros importados, que são somente a gasolina, né? A maioria carros da Chevrolet ou da Ford, mesmo indústrias nacionais, mas tem muitos carros importados somente a gasolina. Eles já têm uma adaptação, né? Para poder funcionar no Brasil em baixa octanagem, que é a nossa gasolina aqui, que é muito mais baixa do que lá de fora. Mas não está prevendo essas constantes mudanças. Agora, mais o álcool ainda, que o veículo não é preparado para essa proteção. É só nós nos reportarmos aí há 30 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, 30 anos atrás, quando começaram os primeiros carros a álcool, e as consequências dos carros hoje, que são... os motores acabaram todos, porque os carros eram feitos para a gasolina e foram adaptados para álcool. Hoje não, que já existe uma tecnologia com flex, e os carros hoje eles já funcionam tanto faz com combustível quanto outro. E também, né, Augusto, tem um detalhe, isto é um aumento embutido na gasolina. Sem dúvida. Porque, consequentemente, com mais álcool, vai consumir mais. Consumindo mais, você está dando um aumento embutido aí, que também é mais um prejuízo ao consumidor. Deixa eu dar uns números aqui das manifestações em todo o Brasil. Nós temos os dados dos organizadores e da polícia, não diverge muito. Mas só para as pessoas terem uma ideia, no estado de São Paulo, Ribeirão Preto, houveram 50 mil pessoas se manifestando. Cidade de Praia Grande, só 50 foram. 50 pessoas? Pouco, né? Praia Grande só foram 50. Em Laranjal Paulista, 500 pessoas. Em Tatuí, 1.000 pessoas. São Paulo, estimado em 1 milhão de pessoas. E na cidade de, olha só, Jundiaí, onde queimaram lá a sede do PT, 10 mil pessoas. A cidade de Porto Ferreira, aí, a Thaisa devia estar lá, né? 100 pessoas, tinha mais gente. E olha que Porto Ferreira tem o quê? 1.000 habitantes, porque Porto Ferreira, você entrou, já está saindo, né, da cidade. Tiveram 100 pessoas, deve ter sido organizado pela Thaisa. Campinas, 40 mil pessoas, Sorocaba, 35 mil pessoas, entre outras. Santos tem aqui, sim. Eu estou procurando. Então é de 11 mil, né, que falaram? Falaram, em Santos, 15 mil pessoas estiveram presentes nas... Penápolis, 1.000 pessoas, a cidade da Sabrina Sato. Agora, uma coisa curiosa, em Palmas, Tocantins, 18 mil pessoas estiveram presentes. Os estados no Rio Grande do Norte, por exemplo, em Natal, 40 mil pessoas. Na cidade de Rondônia, em Porto Velho, 10 mil, é bastante gente, as pessoas se manifestaram. Eu recebi um WhatsApp agora há pouco tempo, que estão organizando outra para 12 de abril. 12 de abril? Não. 12 de abril. Nós temos imagens, Daiane, vamos mostrar Brasília, São Paulo, que a gente tiver, por favor, só para a gente comentar enquanto eu falo dos números. Aí, imagens da Globo News de Brasília, né? Que legal. Tem gente pra caramba, o pessoal foi... Agora eu acho interessante, Augusto, se você me permite comentar. Pois não. Da Avenida Paulista, contestaram 1 milhão? Pode tirar o áudio, aí é a Avenida Paulista e arredores, né? Tinha muita gente. A Avenida Paulista contestaram, né? Que não tinha 1 milhão de pessoas. Alguns mais matemáticos começaram a fazer metragem, metro quadrado, que dariam 8, 7 por metro quadrado, impossível. Agora, interessante que quando foi a passeata gay, falaram que tinha 4 milhões de pessoas lá. Como é que é isso? E era o mesmo número. Na Parada Gay? Parada Gay. É mesmo? Olha, não lembro disso. Chegaram a falar. Não, teve um absurdo o Datafolha diz falou em 1 milhão e 200. O Datafolha diz que a maior manifestação depois das diretas já, né? E que entre a Avenida Paulista e arredores teria 1 milhão de pessoas. E ontem eu fiquei impressionado. Prenderam os carecas do subúrbio,
né? Uns 20, poucos, né? 20 e poucos caras, mas com um soco inglês, com rojões. E é importante destacar que esse tipo de manifestação, uma coisa que me chamou a atenção, como as coisas são culturais e as pessoas não percebem. Os carecas, a essência dos carecas, o doutor Aldo está aqui, deve saber disso, não por ser careca, mas porque é advogado, naturalmente, eles começaram... Isso é discriminação que eles estão fazendo. Mas a essência desses grupos é de discriminação racial contra nordestinos, contra negros, não é? E tinha no grupo dos carecas do subúrbio um cara, um afrodescendente, mas o cara era dois caras grandão. Aí eu fiquei pensando, será que ele sabe o que é a essência do grupo carecas, que tem até a ver com o nazismo? Muitos desses carecas tinham uma relação direta com o nazismo. Falta leitura para algumas pessoas da sociedade, né, doutor Aldo? Analisar uma foto no meio de um contexto com 1 milhão de pessoas fica mesmo difícil. Não, eles foram presos. Sim, mas analisar isso fica difícil. Agora, o que esse contexto todo evidenciou é que ali não havia só a elite branca como se anunciou. É verdade. Havia todos os segmentos da sociedade. Não falaram nem elite branca, é varandas gourmet. Falaram aqui. Sim. Não, mas alguns petistas chamaram de elite branca. O próprio João, lá de São Vicente. Como se quem trabalhasse não tivesse também condições de comprar uma varanda gourmet. Mas resumindo essa questão toda, ninguém está ali simplesmente para afrontar este ou aquele partido ou este ou aquele governante. Mas o que somou diversos segmentos da sociedade é a indignação. Lógico, ninguém aguenta mais o camarada chegar e sentar e falar assim, não, eu desviei 90 milhões de dólares. Mas eu quero devolver. Mas foi para a campanha política de A, B ou C, já orientado devidamente para que isso caia numa vala comum, e eu devolvo espontaneamente. Eu pergunto, esse camarada viveu de lá até os dias de hoje tranquilamente, com terno importado e tudo mais, e vai devolver todo o dinheiro desviado? Me desculpe, essa eu não engulo. Não, e é interessante, você está falando naturalmente do Barusco, que... Não, de todos. Sim, de mas todos que estão espontaneamente devolvendo. Que fez agora, o Barusco que esteve na CPI, e foi o primeiro depoimento que a gente teve acesso, não é? Não foi um depoimento, não foi investigativo, mas em algum momento disse, não, eu quero ajudar a repatriar. Aliás, eu estou imbuído de um sentimento, né? Eu quero repatriar o dinheiro, estou ajudando a Polícia Federal. E aí, me desculpe, eu assisti essa CPI, a do Barusco, e assisti depois a do Eduardo Cunha, onde os deputados aplaudiram o Cunha. O Eduardo Cunha saiu aplaudidíssimo, porque todos têm medo, né? Quem é que vai questionar o presidente da Câmara? Dado ele não acontecer nada com ele, então há um medo. Agora, o que o doutor Aldo falou, da mesma forma como esse cidadão, o Duque, bloquearam lá 90 milhões. Bom, essa é a segunda vez que ele é preso. Você acha que nesse período todo ele não fez o que o Cerveró fez? Que passou apartamento para um, mudou conta para outro? Então, na verdade, e o que mais me preocupa é que todos vão responder, se seguirem essa linha de que não, o dinheiro não foi, eu não usei em proveito próprio, o dinheiro foi para a campanha política. Eu sinceramente tenho dúvidas. Nós temos conseguimos baixar as imagens do Nicolau Miguel Obeid? Não, né? Conseguimos? Olha, o nosso câmera especial esteve na Praça Independência. As imagens Tava lotada, né, Nicolau? Tava bem cheia. Olha o meu amigo Pestana ali de camisa amarela. É, ele mesmo. Tava lá. Esse caminhão, inclusive, é do Sindicato dos Rodoviários. Tem som aí, eles estavam cantando o hino nacional. É verdade. Vamos voltar com áudio? Nós estamos com... vamos exibir com áudio, por favor. Tem helicóptero aí.
Muito bom as imagens da Praça Independência, que durou a tarde toda. E aí o panelaço quando os dois ministros, das né? 18 horas, foi eu acho que em torno de 18h50, 18h40, que começou o panelaço e foi bem acentuado, bastante. As pessoas saíam na janela, apagavam e acendiam as luzes das suas casas e dos seus apartamentos. E foi uma barulheira. Eu acho que isso aí é uma manifestação sadia. Sabe o que me chamou muita atenção na praça, Augusto? Sim. O que me chamou muita atenção foi o fato que eu não vi um caso sequer de violência. Eu sei que muita gente deixou de participar. Eu tive o privilégio de poder olhar, né, dali de cima do meu apartamento, que eu moro ali. Eu tive esse privilégio de olhar por ali, porque realmente eu não desceria para a praça, porque eu me sentia um pouco com medo de ir até lá e algum ato de violência acontecesse. Mas realmente eu percebi que não houve nenhuma violência, não vi uma briga sequer, não tinha assim muita polícia. Você vê que você não vê muitos policiais. Mas isso não foi só aqui em São Paulo, por exemplo. Não houveram agressões, não houveram. Esse grupo aí, né, que estavam... Sim, mas que foram presos imediatamente. Eu acho que foi muito bom nesse sentido. Eu acredito, aí hoje eu recebi um WhatsApp, não sei se vai ocorrer isso, para dia 12 de abril, uma nova manifestação. Deve crescer isso na internet, acredito. E eu acho que isso daí, se tiver, eu acredito que o número deverá dobrar. Porque as pessoas se sentiram bem seguras ontem em relação a isso. Reali, fecha aqui, vamos ver se a gente consegue mostrar do jornal A Tribuna o panelaço lá que aconteceu. Vamos ver, deixa eu dar o play aqui, peraí, meu filho. Segura aí, pronto. Vamos lá. Opa. Foi impressionante, né? Acho que os... Pronto. E olha, era difícil não ver um prédio com manifestação. Aí. E buzinas, né? Buzinas, tinha de tudo. E é interessante, Augusto, que esse panelaço acho que nós herdamos da Argentina, não é isso? Veja, os argentinos se manifestaram num dia de chuva quando do assassinato do promotor. 400 mil argentinos fizeram uma caminhada, não houve um caso de fora do normal, tudo transcorreu de forma pacífica e serena de manifestação. Agora os argentinos, como os chilenos também, se manifestam, né, de forma pacífica. Eu lembrando de uma viagem que eu fiz ao Chile recentemente, há alguns anos, um dos locais que eu iria conhecer era o Palácio de la Moneda, onde fica o presidente. Sim. E a guia, ela falou, olha, não dá para ir hoje até lá porque haverá uma manifestação de estudantes. Na minha concepção, estudantes são aquelas manifestações nossas aqui, alegres, pacíficas, do impeachment, todo mundo cara pintada. Eu decidi ir. Peguei um táxi e o táxi falou, olha, não vou te levar muito perto por conta dessa manifestação. Eu comecei a ficar preocupado, mas até o ponto em que o taxista me deixou, eu fui. E lá, realmente, a manifestação dos chilenos ela é mais contundente. E olha que eles estavam buscando um único foco, estudo. Lá o estudo público, parte é subsidiada, então você tem que pagar uma parte. E o governo estava aumentando essa parcela do estudo. Os estudantes todos se uniram e foram até lá, o Palácio da Moneda, estava tudo cercado, os carabineiros, que são os guardas oficiais do Chile, estavam lá, e em certos pontos os ânimos se exaltaram. Mas eles estavam unidos para brigar pelo seu estudo. Mas olha, talvez essa manifestação de domingo tenha ocorrido com uma participação maior dos estudantes, porque, não sei se vocês estão acompanhando, mas os estudantes não estão conseguindo se cadastrar no FIES. Não, só pode ser pela internet e não está funcionando. Aí entra o Código do Consumidor também, né? Mas tudo, como nós dissemos aqui, não é a elite, né? Todas essas pessoas estão lá por uma indignação. É verdade. Alguns pelo aumento da conta de luz, alguns por essa questão da Petrobras, alguns por essa questão do estudo. Então, a indignação é o ponto de partida que está unindo o povo brasileiro. Agora, olha, nós temos que fazer um intervalo. Eu tenho acompanhado alguns amigos que são do PT e muitos têm desmerecido esse movimento, alegando que é um movimento que pede a volta da ditadura. É lógico que não.
Mas nada impede, aparece lá um maluco, como muitas colocavam lá, intervenção militar, ditadura, os militares para tomar conta, que a gente também não sabe, da mesma forma como o pessoal de lá diz que é coisa daqui, a gente também não sabe se é o inverso, se não são agentes infiltrados aí, não é? Para tumultuar. Mas sem dúvida nenhuma, ninguém quer a volta Claro que ninguém quer a volta da ditadura. É que é interessante, né? Se você fala uma mentira várias vezes, ela se torna verdade. Nós vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo, um abraço especial, meus amigos da Ozan, 32288000. Você tem Ozan lá no CDL? Tem. Já fez Ozan, pessoal? Tenho. Você tem Ozan, eu não tenho, Nicolau? Eu não, mas a minha mãe tem. Que essa semana eu tive numa cartomante. Não, mas eu não... Bom, ela eu olhou, vou falar, porque eu vou falar bobagem aqui no ar. ela olhou lá, ela baixou as caras. Ai, Nicolau. Quem não morre não vê Deus. Mas engraçado, é interessante. Eu conheço um monte de gente que quer ver Deus, mas ninguém quer morrer, né? Um abraço especial, meus amigos da Ozan, 32288000. Quem também nos apoia é o restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Super Centro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. É boa, que essa cartomante ela é boa. Mandar um abraço especial também aos meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. E o
o Incatep. Eu tô lembrando que uma vez eu fui numa eu gosto de cartomante, eu fui numa cartomante, ela falou que eu ia ter uma perda irreparável. Foi terrível lá, uma compra que eu fiz, porque eu tive uma perda irreparável. Você sabe que você cometeu um delito, né? Cartomante é proibido. Você está brincando? Você pagou? É verdade, eu não tinha pensado nisso. É verdade. Você está dando um testemunho aqui no ar. É verdade. As pessoas que têm esse dom não podem cobrar. Não pode cobrar, tem que ser uma coisa de coração. É verdade. É verdade, você lembrou muito bem. Safadinha essa cartomante, viu? Olha, mas você tá falando de cartomante, eu conheci uma cartomante que ela cobrava, se você fosse lá 1 hora era 80, meia hora 40 e ela tinha a rapidinha. A rapidinha, era 15 manga, ela respondia 3 perguntas. Traga de volta o seu amor. Essa de trazer de volta o amor é impressionante. Tem uma mulher que pendura aqui que eu acho engraçado das leis que são feitas na cidade, né? Tem um vereador José Lascani, que fez uma lei que é muito simples, proíbe a colocação de propaganda em postes, né? Você não pode pôr nem placa, nem poste. Aliás, não pode pôr placa e nem pintar, colar nada, né? E o que mais tem na cidade são postes pintados, colados, com plaquinha, e é a coisa mais fácil de fiscalizar. Era só pegar um fiscal e o cara ligar lá, cartomante, opa, eu queria trazer de volta o meu amor. Você sabe que e marcar com ela e prender. Não estou defendendo, mas você sabe que esse assunto nós tivemos uma reunião no CDL a respeito disso, e na conversa uma pessoa da secretaria falou para mim que eles ligam e marcam e já conseguiram pegar, mas muitos deles, como é celular pré-pago, eles vivem toda semana, cada 15 dias eles trocam o número e vão trocando chip, jogam fora e trocam e põem outro, porque eles também sabem que existe isso que você está falando, que acontece mesmo. Chegaram a pegar algumas pessoas, porque para pegar tiveram que marcar uma consulta. Sim, sem dúvida, mas teve uma marcar vez, e chegar no local, que no início desse ano, ela colocou em todos os postes, uma sujeirada, né? Impressionante. Mas mandar um abraço especial aos meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. Incatep. Doutor Aldo, aquele que se sente lesado, o consumidor que se sente lesado, ou pelo lojista, ou pela internet, quais são os caminhos para poder exigir os seus direitos? Nós já comentamos alguns aqui, de reclamar nos órgãos de proteção ao consumidor. E eu li recentemente, se me falha a memória, no jornal desse final de semana, que tem um projeto que está evoluindo bastante aqui, e que tomara que evolua, para transformar essas reuniões, esses acordos nesses centros de defesa do consumidor em título executivo, né? Ou seja, fará com que as empresas respeitem mais esses núcleos de proteção ao consumidor e aquilo que for apalavrado lá realmente seja cumprido. Porque você evita que o consumidor vá até lá e depois ainda tenha que buscar na justiça aquilo que não foi cumprido. Perde tempo, né? Justamente, né? Então, eu acho que esse projeto está bem encaminhado. Eu não sou especialista no assunto para falar, mas pelo que eu li está bem encaminhado e tomara que realmente evolua nesse sentido, de fazer com que, primeiro, o tempo do consumidor seja respeitado, segundo, o direito ali tratado seja respeitado e depois o cumprimento de eventual acordo não cumprido seja feito de maneira imediata, né? E não fazendo com que o consumidor busque de novo, narre toda a sua história de novo em uma ação, na justiça. Eu acho que, em primeiro lugar, né, doutor, eu acho que em primeiro lugar é o diálogo, né? Eu defendo muito o diálogo. É o primeiro passo. Eu acho que é o diálogo, a procura da empresa, tentar procurar, às vezes um funcionário, se for uma empresa de um tamanho médio, às vezes o dono não está na empresa, tentar entrar em contato se a empresa tem ouvidoria, se tem ombudsman ou se tem um saque. Muitas vezes o dono dessa empresa não está nem sabendo desse problema. Não está sabendo. O funcionário cometeu um erro e depois ele passa a defender o seu próprio erro. O funcionário ele não cometeu erro, às vezes ele tem uma regra e ele fica travado naquela regra e aquela exceção que ele poderia ter com aquela pessoa, ou analisar aquilo, ele não o faz. Mas em primeiro momento. Segundo momento, sim, ele procuraria os órgãos de defesa ao consumidor que realmente
Existem maus, não é porque eu sou presidente de uma Câmara de Lojistas, eu não vá aqui dizer que existem maus lojistas, como existem maus advogados, como existem maus jornalistas, como em todos os ramos. Maus consumidores. Maus consumidores, como todo ramo de atividade, tem pessoas que não são procuram levar vantagens e etc. A pessoa tem que saber que garantia, às vezes o grande problema que a gente vê muito, garantias são específicas para defeitos ocultos ou defeitos do produto e não para danos físicos. Dano físico, quem quer ter a garantia de dano físico, faça seguro. Aí é diferente, né? Se você bate o carro, se você quebra um celular que tenha seguro, é reposto. Então, defeito é dano físico, é garantia. Mas eu defendo, em primeiro lugar, doutor, o diálogo. O diálogo, eu acho que... E hoje, porque a nossa justiça em relação à morosidade é muito grande. Você não acha? Ele tem melhorado. Com a implementação do processo eletrônico, aí eu tenho que reconhecer, os magistrados aqui da região estão de parabéns, porque eles estão imprimindo uma velocidade realmente diferenciada. Mas existem recursos, né? Mas aí não é o judiciário, aí é a lei. A lei não é feita pelo juiz, a lei é feita pelos deputados. Justamente. Então, em termos de morosidade, que foi o que foi abordado, a gente não pode falar que o nosso judiciário está lento. Ele está melhorando e tem evoluído bastante com os processos eletrônicos. Isso eu vejo no dia a dia. Liminares são dadas com mais celeridade, são cumpridas com mais celeridade, isso nós temos que reconhecer. Nós ainda estamos, eu falo, os advogados, o povo ainda está estranhando um pouco essa mudança de processo físico, papel, para processo eletrônico, mas esse sistema já em alguns casos já está se mostrando muito mais célere, muito mais dinâmico em comparação. Imagina o seguinte, você leva uma petição ao fórum, essa petição sai de um cartório distribuidor, né? O funcionário leva esse papel para onde o cartório está, lá o cartório tem que pegar esse papel, vai para a sua pilha, coloca para depois ser analisado pelo juiz. Com o eletrônico não tem esse tempo todo perdido. O processo já entra lá direto, as partes já podem acessar, o juiz já pode consultar, os seus assessores já podem orientar de que maneira o processo já está preparado, maduro ou não para um julgamento. Eu acho que isso, inegavelmente, é um grande ganho, não só para essas questões de consumidor, mas para todos os processos que vão tratar pelo modo eletrônico. Isso aí eu vejo como um grande avanço. Eu acho que o grande problema do judiciário é a falta de investimentos. Ainda já discutimos isso aqui em outros momentos. No caso do Tribunal de Justiça de São Paulo, o Judiciário Paulista, é pior ainda em comparação a alguns estados, como o Rio de Janeiro, onde os valores arrecadados pelo judiciário ficam no próprio judiciário. Então ele tem um orçamento próprio. Lá é mais rápido. Talvez tenha mais equipamentos. Eu não conheço o sistema, mas acho que um orçamento próprio seria mais digno, menos burocrático e mais digno, né? Quer dizer, não tem que ficar lá com o pires na mão pedindo para o governador, porque sempre fica aquela dependência. Como há essa cobrança, então esse dinheiro, em vez de hoje vai para um caixa único, que na verdade esse dinheiro vai para o Estado e o Estado destina um orçamento para o Judiciário. Acho que o Judiciário deveria ser independente. Eu não milito no Rio de Janeiro, mas eu faço constantemente cursos em São Paulo na associação, né, em faculdades, enfim. E os palestrantes, os professores que nos orientam nesses cursos, eles comentam muito da eficiência, da celeridade do Rio de Janeiro. Os processos lá levam em média entre ajuizamento e decisão final de segunda instância, não se fala em ida para Brasília, em 2 anos. Aqui nós temos muitos casos que somente a apelação para entrar na pauta de julgamento no Tribunal de Justiça, ela demora 2 anos. Quer dizer, só a pauta para que um recurso seja julgado em São Paulo, ele demora esses 2 anos. Então isso nos deixa, por um lado, encantados com a celeridade e ao mesmo tempo frustrados, porque não importa de que lado você esteja num processo, de quem esteja 100% com a razão ou quem não esteja 100% com a razão, você quer ver aquela situação decidida. É que você vê, os funcionários do Judiciário reclamam, não tem estrutura. Até pouco tempo atrás o cartório de Santos não tinha ar-condicionado. Eles compraram, não sei se já instalaram, tinham comprado equipamentos, mas falta mais dignidade, inclusive, aos funcionários. Nicolau Miguel Obeide, muito obrigado pela sua participação, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço e estou à sua disposição, Augusto, aí para
para esclarecer qualquer assunto aí em relação à CDL. Muito obrigado pela participação. Doutor Aldo, boa tarde, muito obrigado pela participação, viu? Eu que agradeço uma vez mais a oportunidade. Nicolau, foi um prazer conhecê-lo. Eu gostaria de encerrar dando os parabéns. Parabéns a todos vocês aí que presenciaram uma grande manifestação democrática e sem violência. Parabéns. Muito bem. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, às 1h15 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau.